Ele era o padre mais respeitado de Minas Gerais no século XIX, pregava sobre pecado e moralidade todos os domingos, mas mantinha 12 amantes em segredo, cada uma acreditando ser a única escolhida por Deus. Esta é a história real do Padre Antônio, que criou uma teia de mentiras tão elaborada que durou anos. Até que um encontro acidental na sacristia expôs o escândalo que abalou toda uma cidade e mudou a Igreja Católica para sempre. Antes de eu revelar como esse conluio foi descoberto e as consequências chocantes, me fala nos comentários. De que cidade você está assistindo? Adoro saber onde chegam essas histórias. E se você curte histórias reais que parecem ficção, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vem descobrir o escândalo que o século XIX tentou esconder. Padre Antônio Bernardes de Carvalho chegou à próspera cidade de Ouro Branco, Minas Gerais, em março de 1847, enviado pelo Bispado de Mariana para assumir a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Aos 32 anos, ele era considerado um dos clérigos mais promissores da diocese, eloquente em seus sermões, erudito em questões teológicas, e possuidor de uma aparência que muitos fiéis consideravam angelical com seus cabelos negros ondulados, olhos penetrantes, e porte aristocrático que revelava sua origem em família tradicional portuguesa. A cidade de Ouro Branco, construída sobre as riquezas do ouro que haviam tornado Minas Gerais o coração econômico do Brasil colonial, vivia em 1847 um período de transição. As minas estavam gradualmente se esgotando, mas a riqueza acumulada ainda sustentava uma sociedade estratificada onde a Igreja Católica exercia poder absoluto sobre a vida moral e social da população. O padre era figura central nessa estrutura, confidente de segredos, árbitro de disputas e guardião da moralidade pública. Padre Antônio rapidamente conquistou a admiração de seus paroquianos. Suas missas eram eventos que lotavam a igreja barroca, suas palavras tocavam corações com promessas de salvação eterna, e sua disponibilidade para ouvir confissões durante horas a fio era vista como demonstração de dedicação pastoral excepcional. Famílias ricas disputavam sua presença em jantares e celebrações, considerando privilégio hospedar pároco tão distinto. O que ninguém suspeitava naqueles primeiros meses era que Padre Antônio havia desenvolvido durante seus anos de formação no seminário e serviço em outras paróquias uma filosofia pessoal que reconciliava de forma tortuosa seus votos de celibato com apetites carnais que ele considerava dons naturais de Deus que não deviam ser completamente negados. Ele havia estudado textos teológicos obscuros que interpretavam celibato como renúncia ao casamento, não necessariamente a intimidade física em si. Sua primeira conquista em Ouro Branco foi Dona Isabel Mendes, viúva de 45 anos de um rico minerador, que procurou Padre Antônio para direção espiritual 3 semanas após sua chegada. Isabel estava vulnerável após morte do marido, buscando conforto religioso que gradualmente, através de manipulação psicológica sutil, transformou-se em relacionamento físico que Padre Antônio apresentou como comunhão espiritual de almas que transcendia limitações corporais mundanas. Deus nos uniu através de laços espirituais que a Igreja comum não compreende, sussurrava Padre Antônio durante encontros secretos na sacristia após todos terem deixado a Igreja. Nossa união é sagrada à sua própria maneira, elevada acima do pecado carnal comum porque é santificada por propósito divino. A retórica teológica confusa mas entregue com autoridade clerical convenceu Isabel de que o relacionamento não era pecado, mas forma especial de graça. O padrão estabelecido com Isabel seria replicado com precisão calculada nos meses e anos seguintes. Padre Antônio identificava mulheres vulneráveis, viúvas solitárias, esposas negligenciadas por maridos, jovens devotas buscando orientação espiritual, e a seduzia através de combinação de carisma pessoal, manipulação teológica e exploração de autoridade clerical. Cada mulher era convencida de que seu relacionamento com o padre era único, especial e secreto por necessidade de proteger mistério sagrado que pessoas comuns não compreenderiam. Dentro de 2 anos, Padre Antônio havia estabelecido rede complexa de 12 amantes, cada uma ignorante da existência das outras, todas acreditando que mantinham relacionamento exclusivo e espiritualmente significativo com o pároco. A logística dessa deception era extraordinária, ele mantinha horários cuidadosos de encontros, usava confessionário como ponto de comunicação secreta,
e explorava a geografia da cidade para garantir que suas amantes raramente se encontrassem em circunstâncias que pudessem despertar suspeitas. A casa paroquial onde Padre Antônio residia oficialmente era fortificada contra a visitação casual através de empregado leal, um homem chamado Joaquim que havia crescido em orfanato dirigido por Padre Antônio em paróquia anterior e que sentia dívida de gratidão que o tornava cúmplice silencioso. Joaquim agia como porteiro, agendador e ocasionalmente mensageiro, garantindo que visitas das amantes fossem orquestradas para evitar coincidências desastrosas. As 12 mulheres que compartilhavam inadvertidamente afeições de Padre Antônio representavam o espectro completo da sociedade de Ouro Branco. Além de Isabel, a viúva rica, havia Benedita, esposa de 28 anos de comerciante frequentemente ausente em viagens de negócios. Maria da Glória, jovem de 19 anos de família tradicional que buscava orientação sobre vocação religiosa. E Josefa, costureira de 35 anos que vivia sozinha após reputação manchada por romance fracassado com um homem casado. Cada mulher acreditava que Padre Antônio havia se apaixonado especificamente por ela devido a qualidades únicas que ele elaboradamente elogiava. Para Isabel, ele era atraído por maturidade espiritual e sabedoria que apenas anos de vida podem cultivar. Para Maria da Glória, era sua pureza virginal que espelhava a Virgem Maria. Para Benedita, era a solidão compartilhada de almas incompreendidas. A personalização de sedução demonstrava compreensão psicológica sofisticada das vulnerabilidades de cada mulher. O sistema de encontros era meticulosamente planejado. Isabel visitava a casa paroquial terças à tarde, oficialmente para discutir obras de caridade que financiava. Benedita vinha quartas à noite quando o marido estava viajando, entrando discretamente por porta lateral. Maria da Glória tinha sessões de direção espiritual quintas de manhã. Outras amantes eram distribuídas através da semana em horários calculados para minimizar risco de descoberta. Padre Antônio também explorava a geografia de Ouro Branco de formas criativas. A cidade, construída em terreno montanhoso com ruas estreitas e casas coloniais de arquitetura que oferecia múltiplas entradas e saídas, facilitava movimentos secretos. Ele havia identificado casa abandonada nos arredores que ocasionalmente usava para encontros com amantes que exigiam mais discrição, sempre justificando localização remota como necessária para proteger reputações de escândalo que mundo cruel poderia criar. As próprias amantes, condicionadas por sociedade patriarcal do século XIX a aceitar a autoridade masculina especialmente quando investida de poder religioso, raramente questionavam arranjos. Quando surgiam dúvidas, Padre Antônio a suprimia através de manipulação teológica que transformava suspeitas em pecados de desconfiança. Duvidar de nosso amor sagrado é duvidar da vontade de Deus, dizia ele, usando culpa religiosa como ferramenta de controle. Financeiramente, Padre Antônio se beneficiava enormemente desses relacionamentos. Amantes ricas como Isabel contribuíam generosamente para obras de caridade que frequentemente terminavam em bolsos do próprio padre. Benedita presenteava-o com roupas finas e livros raros. Outras contribuíam de formas mais modestas mas ainda significativas: refeições caseiras, serviços domésticos, pequenos presentes que coletivamente sustentavam um estilo de vida confortável. Mas além de benefícios materiais e gratificação carnal, Padre Antônio parecia derivar satisfação psicológica profunda de orquestrar engano tão elaborado. Em anotações privadas que mantinha em diário escondido, ele refletia sobre a arte de multiplicar amor sem diminuir a intensidade que cada alma recebe. Havia dimensão narcisista em seu comportamento, necessidade de provar para si mesmo que podia transcender regras que limitavam homens comuns. O risco de descoberta era constante mas aparentemente excitante para Padre Antônio. Houve ocasiões quando duas amantes chegaram à casa paroquial quase simultaneamente, crises evitadas apenas através de improvisação rápida de Joaquim que desviava uma sob pretexto de emergência enquanto outra era recebida. Esses near-misses não desencorajavam Padre Antônio. Ao contrário, pareciam intensificar seu comprometimento com Deception. A psicologia das próprias amantes variava. Algumas, como Isabel, genuinamente acreditavam estar em relacionamento espiritualmente elevado. Outras, como Josefa a costureira,
Secretamente reconheciam natureza pecaminosa, mas racionalizavam através de solidão profunda e gratidão por atenção de homem respeitável. Todas compartilhavam vergonha que as impedia de discutir situação com outras mulheres, isolamento que Padre Antônio cultivava deliberadamente para manter compartimentalização de suas vidas duplas. A primeira rachadura na fachada cuidadosamente mantida de Padre Antônio apareceu 18 meses após sua chegada em Ouro Branco, quando Dona Margarida Souza, uma das matriarcas mais respeitadas da cidade e conhecida por olhos aguçados para detalhes que outros perdiam, começou a notar padrões estranhos no comportamento do pároco e de certas mulheres de sua congregação. Margarida, viúva de 63 anos com 7 filhos adultos e 16 netos, dedicava tempo considerável a observar dinâmicas sociais da cidade. Foi ela quem primeiro notou que Isabel Mendes, tradicionalmente vestida em luto severo após morte do marido, havia começado a usar cores mais vivas e demonstrar vivacidade incompatível com viuvez recente. Uma viúva decente mantém luto adequado por pelo menos 2 anos, comentou Margarida para confidentes. Isabel age como mulher apaixonada, não como viúva respeitosa. Outros detalhes chamaram a atenção de Margarida. Benedita frequentemente estava visitando parentes exatamente nas noites quando o marido viajava, coincidência que parecia conveniente demais. Maria da Glória, que supostamente considerava a vida religiosa, mostrava pouco interesse em discutir vocação com freiras do convento local, preferindo passar tempo inexplicável na igreja em oração privada. Josefa costureira havia recebido encomendas de roupas finas incompatíveis com seu status social modesto. Margarida começou a fazer perguntas discretas, testar reações, observar padrões de movimento através da cidade. Ela notou que Padre Antônio tinha direção espiritual com um número incomum de mulheres, todas coincidentemente atraentes e em situações de vulnerabilidade. Notou que ele desencorajava esposas de confessar pecados para ele quando maridos estavam presentes, preferindo sessões privadas. A suspeita de Margarida inicialmente focou em relacionamento específico entre Padre Antônio e Isabel, considerando o caso isolado de fraqueza clerical que, embora deplorável, não era inédito na história da Igreja. Mas quando começou a conectar outras mulheres a padrões similares, percebeu algo mais sistemático e perturbador. Não é apenas fraqueza moral, confidenciou para a irmã Francisca. É campanha deliberada de sedução. Quando Margarida tentou compartilhar preocupações com o marido de Benedita, encontrou resistência baseada em confiança absoluta em autoridade clerical. O Padre Antônio é homem de Deus, respondeu o comerciante. Insinuar algo impróprio é calúnia contra a Igreja. Essa reação revelou o desafio fundamental. Sociedade de Ouro Branco estava tão condicionada a reverenciar clero que acusações contra padre eram automaticamente descartadas como impossíveis ou motivadas por malícia. Margarida decidiu abordar diretamente uma das supostas amantes. Escolheu Josefa, considerando-a mais vulnerável à pressão social devido à reputação já manchada. Durante visita ostensivamente para encomendar vestido, Margarida manuseou conversa para a direção espiritual. Padre Antônio tem sido tão dedicado a várias mulheres da paróquia, disse ela, observando a reação de Josefa cuidadosamente. Isabel, Benedita, Maria da Glória, todas falam dele com tamanho carinho. A menção de outros nomes causou mudança sutil na expressão de Josefa, flash de surpresa e depois algo semelhante à dor. Margarida pressionou suavemente. É maravilhoso como ele encontra tempo para cada alma necessitada. Você também deve sentir-se especialmente abençoada por atenção dele. Josefa, percebendo a armadilha mas incapaz de recuar elegantemente, murmurou algo sobre graça espiritual e rapidamente mudou de assunto. A reação de Josefa confirmou suspeitas de Margarida sobre pelo menos um relacionamento inapropriado, mas também revelou complexidade do problema. As próprias amantes eram vítimas de manipulação que as impedia de reconhecer ou admitir natureza de seus relacionamentos. Confrontação direta provavelmente resultaria em negação e acusações de difamação contra Margarida. Enquanto isso, Padre Antônio havia notado a atenção de Margarida e a via como ameaça. Ele começou campanha sutil de descrédito preventivo,
mencionando em conversas casuais que certas mulheres de idade avançada às vezes desenvolvem imaginações superativas e que devemos orar por aqueles que veem pecado onde existe apenas caridade cristã. Ele também intensificou demonstrações públicas de piedade, passando mais tempo visivelmente em oração na igreja, aumentando visitações a doentes, e pregando sermões sobre perigos de fofoca e calúnia. A situação criou divisão crescente na congregação entre aqueles que começavam a suspeitar de irregularidades e aqueles que defendiam Padre Antônio fervorosamente. A polarização era exacerbada por natureza das acusações. Sugerir comportamento sexual impróprio de padre era tão socialmente transgressor que muitos preferiam não considerar possibilidade, mesmo diante de evidências circunstanciais. O escândalo finalmente eclodiu de forma que ninguém antecipou, através de série de eventos coincidentes que nenhuma quantidade de planejamento cuidadoso de Padre Antônio poderia prevenir. Foi tarde de quinta-feira em junho de 1849 quando Maria da Glória chegou para sua sessão habitual de direção espiritual, encontrando porta da sacristia entreaberta, incomum, pois Padre Antônio sempre mantinha privacidade rigorosa durante encontros. Ao empurrar porta aberta, Maria da Glória encontrou cena que destruiu completamente a ilusão de exclusividade que Padre Antônio havia cultivado tão cuidadosamente. Benedita estava lá, parcialmente vestida, claramente em meio a encontro íntimo que havia sido interrompido por chegada inesperada de Maria da Glória 15 minutos mais cedo que horário usual. O silêncio que seguiu foi absoluto e aterrorizante. 3 pessoas congeladas em tablial de traição e descoberta, Benedita tentando cobrir-se desesperadamente, Padre Antônio pálido com choque e medo, Maria da Glória processando devastação de perceber que relacionamento que ela considerava único e sagrado era apenas um entre múltiplos. As primeiras palavras foram de Maria da Glória, voz pequena e quebrada. Há outras. Padre Antônio, percebendo que negação seria inútil diante de evidência tão óbvia, tentou recuperar controle através de estratégia que havia funcionado individualmente com cada amante. Manipulação teológica. Minha filha, você não compreende natureza de amor divino que transcende limitações humanas, começou ele, mas Maria da Glória o interrompeu com raiva nascida de humilhação profunda. Quantas outras? Exigiu ela, voz crescendo em volume. Quantas outras mulheres você convenceu que eram especiais, escolhidas, únicas? Benedita, recuperando-se de choque inicial, fez mesma pergunta com igual intensidade. Confrontado por 2 amantes simultaneamente, cada uma descobrindo traição não apenas de votos clericais mas de promessas pessoais, Padre Antônio não tinha narrativa preparada. A confrontação foi interrompida por chegada de Joaquim, alertado por vozes elevadas. O empregado leal tentou intervir, mas Maria da Glória o empurrou de lado e saiu correndo da sacristia, lágrimas escorrendo por rosto enquanto corria pela nave da igreja. Benedita, após momento de hesitação paralisada, vestiu-se rapidamente e seguiu, deixando Padre Antônio sozinho com Joaquim em silêncio pesado de condenação iminente. O que Padre Antônio não sabia era que a saída dramática de Maria da Glória foi testemunhada por Margarida Souza, que estava na igreja preparando flores para a missa dominical. Margarida imediatamente reconheceu sinais de angústia extrema na jovem mulher e decidiu agir. Ela seguiu Maria da Glória até sua casa e, através de combinação de insistência gentil e autoridade matronal, extraiu história completa. Revelação de Maria da Glória confirmou tudo que Margarida suspeitava e mais. A jovem, em estado de colapso emocional, descreveu não apenas seu próprio relacionamento com Padre Antônio, mas mencionou comentários que ele havia feito sobre outras almas que ele guiava em caminhos especiais, comentários que na época ela interpretara como referências à direção espiritual geral, mas agora compreendia como vanglória sobre múltiplas conquistas. Armada com testemunho de testemunha ocular e confissão de uma vítima, Margarida mobilizou sua extensa rede familiar e social. Ela convocou reunião urgente de matriarcas mais influentes da cidade, mulheres cujos maridos controlavam a economia local e cujas opiniões moldavam moralidade social. Durante reunião tensa em seu salão, Margarida apresentou evidências e argumentou que a situação exigia intervenção imediata. Não é apenas imoralidade de um homem, declarou ela. É exploração sistemática de mulheres vulneráveis por aquele que deveria ser pastor espiritual.
É abuso de confiança que corrompe própria fundação de nossa comunidade religiosa. Se não agirmos, estamos cúmplices através de nosso silêncio. Seu argumento foi persuasivo não por apelar à indignação moral abstrata, mas por enquadrar situação em termos de proteção de filhas, esposas e irmãs. Enquanto matriarcas deliberavam, Padre Antônio estava em pânico, percebendo que descoberta acidental havia desencadeado sequência de eventos que ele não poderia controlar. Ele enviou Joaquim para tentar localizar Maria da Glória e Benedita, esperando convencê-las a manter silêncio através de mais manipulação ou ameaças veladas de exposição de suas próprias participações. Mas era tarde demais. História já estava se espalhando através de redes de fofoca da cidade. A notícia do escândalo se espalhou por Ouro Branco com velocidade espantosa, transformando-se e amplificando-se a cada retransmissão. Dentro de 24 horas após confrontação na sacristia, praticamente toda a cidade estava discutindo o padre e suas amantes. Números variavam selvagemente nas versões. Alguns diziam 3 amantes, outros 10, alguns rumores exagerados falavam de 20 ou mais. A verdade de 12 era chocante o suficiente sem embelishment. As reações da população se dividiram em linhas previsíveis de classe, gênero e relação pessoal com Padre Antônio ou as mulheres envolvidas. Homens, especialmente aqueles com esposas ou filhas na congregação, expressavam raiva traída. Padre Antônio havia violado confiança fundamental depositada nele como guardião moral da comunidade. Mulheres, particularmente aquelas que haviam confiado ao padre seus segredos mais íntimos em confissão, sentiam violação profunda da santidade que esperavam do confessionário. Mas havia também corrente de defesa de Padre Antônio que surpreendeu até Margarida. Algumas pessoas, incapazes de reconciliar a imagem do pároco eloquente e caridoso com acusações de manipulação sexual sistemática, escolheram acreditar que mulheres eram sedutoras que haviam tentado o padre em momentos de fraqueza. Mulheres sempre foram doufal de homens santos, argumentavam alguns. Eva tentou Adão, Dalila traiu Sansão, e agora essas mulheres arruinaram nosso padre. Essa narrativa de culpabilização de vítimas era particularmente popular entre homens que se beneficiavam de manter estruturas patriarcais existentes e mulheres que haviam internalizado misoginia de sociedade do século XIX. Transformar Padre Antônio em vítima de mulheres pecadoras permitia preservar a autoridade clerical enquanto punindo mulheres que haviam, na visão desses defensores, transgredido papéis apropriados. As próprias amantes enfrentavam ostracismo brutal. Isabel Mendes, previamente respeitada por riqueza e status de viúva, encontrou-se evitada em círculos sociais. Benedita foi confrontada por marido retornando de viagem de negócios, resultando em confrontação violenta que terminou com ela sendo enviada para convento contra a vontade para contemplar seus pecados. Maria da Glória, cuja família tinha expectativas de casamento vantajoso, viu perspectivas matrimoniais evaporarem enquanto reputação era destruída. Padre Antônio, percebendo que posição estava se tornando insustentável, tentou estratégia de se apresentar como vítima de tentações irresistíveis lançadas por mulheres sedutoras. Durante sermão domingo seguinte à descoberta, ele pregou sobre provações de Job e tentações que Satanás usa em formas femininas para destruir homens de fé. Não mencionou o escândalo diretamente, mas implicações eram óbvias para a congregação reduzida que compareceu. A performance foi ousada, mas revelou o cálculo errado fundamental de Padre Antônio. Enquanto alguns paroquianos ficaram comovidos por coragem dele em enfrentar congregação, outros ficaram ultrapassados por audácia de se apresentar como vítima. Margarida, presente na missa especificamente para avaliar resposta dele, ficou furiosa. Ele não tem nem decência de mostrar remor só verdadeiro, sussurrou para a irmã. Ainda está manipulando, ainda está mentindo. Após missa, grupo de homens proeminentes, incluindo vários maridos e pais de amantes identificadas, confrontaram Padre Antônio diretamente. Encontro aconteceu em sacristia, mesma location onde uma das descobertas havia ocorrido, ironia não perdida em ninguém. Liderados por Coronel Martins, minerador aposentado e figura de autoridade na comunidade, eles exigiram que Padre Antônio confessasse voluntariamente ao bispo e pedisse transferência imediata. Você profanou o ofício sagrado,
declarou o coronel Martins, voz tremendo de raiva controlada. Seduziu mulheres sob nossa proteção usando a autoridade que confiamos a você. Não há desculpa, não há justificação teológica tortuosa que pode limpar essa traição. Você vai embora voluntariamente, ou faremos queixa formal que garantirá que você nunca sirva em paróquia novamente. Padre Antônio, confrontado por força coletiva de homens que ele não podia manipular individualmente ou intimidar através de autoridade clerical, finalmente percebeu que o jogo havia terminado. Mas mesmo em derrota, ele tentou negociar termos que preservassem algo de sua reputação. Irei, disse ele, mas peço que mulheres envolvidas sejam tratadas com compaixão. Elas foram instrumentos de minha queda, mas não merecem punição pública brutal que sociedade imporia. A súplica por misericórdia para amantes era rica em hipocrisia considerando que Padre Antônio havia previamente tentado culpá-las publicamente, mas alguns homens presentes reconheceram sinceridade por trás das palavras. Não porque Padre Antônio genuinamente se importava com o bem-estar das mulheres, mas porque ele compreendia que julgamento público delas refletiria mal em toda a comunidade, incluindo famílias dos homens que o confrontavam. Nas semanas que se seguiram à expulsão de Padre Antônio de Ouro Branco, a cidade enfrentou recalculação profunda de valores e estruturas sociais. O escândalo havia exposto não apenas comportamento de um clérigo corrupto, mas vulnerabilidades sistêmicas em como a comunidade católica do século XIX permitia que a autoridade clerical fosse explorada sem supervisão adequada ou mecanismos de accountability. O bispo de Mariana, Dom Antônio Ferreira Viçoso, português de 70 anos conhecido por reforma eclesiástica rigorosa, respondeu ao escândalo com mistura de raiva, tristeza e determinação de usar incidente como catalisador para mudanças mais amplas. Ele convocou o Padre Antônio para Mariana, submetendo-o a interrogatório canônico formal que revelou extensão completa de suas transgressões. Durante o interrogatório, Padre Antônio alternava entre defiância arrogante e arrependimento performativo, dependendo de qual estratégia parecia mais eficaz no momento. Ele admitiu relacionamentos com todas 12 mulheres quando confrontado com evidências específicas, mas tentou minimizar culpabilidade alegando que fraqueza da carne é condição humana universal que até santos lutaram contra. Dom Viçoso, não impressionado por racionalizações teológicas, suspendeu Padre Antônio de todas as funções clericais e o enviou para mosteiro remoto para contemplação e penitência indefinida. As 12 amantes enfrentaram consequências que variavam de acordo com o status social e circunstâncias pessoais. Isabel Mendes, protegida por riqueza e falta de marido para impor punição, eventualmente recuperou posição social através de caridade estratégica e demissões públicas de culpa. Benedita foi menos afortunada, trancada em convento por marido punitivo, ela passou 5 anos em reclusão forçada antes que mudança de atitude dele permitisse retorno, embora relacionamento conjugal nunca se recuperasse. Maria da Glória, jovem e de família respeitável, foi enviada para parentes em outra província onde poderia recomeçar sem peso de escândalo. Ela eventualmente casou com um viúvo de meia-idade que precisava mais de administradora doméstica que esposa romântica, casamento de conveniência que pelo menos proporcionava respeitabilidade social. Outras amantes enfrentaram destinos que variavam de casamentos apressados com homens dispostos a ignorar passados manchados até descida em pobreza quando famílias as repudiavam. Josefa, a costureira, que já tinha reputação questionável antes de affair com Padre Antônio, encontrou-se completamente ostracizada. Clientes pararam de encomendar serviços, proprietário despejou-a de casa alugada citando influência moral negativa no bairro, e ela eventualmente deixou Ouro Branco para São João del Rei onde poderia começar novamente anonimamente. Seu destino ilustrava cruelmente como mulheres pobres sem recursos ou conexões sofriam mais severamente consequências de escândalo sexual. A resposta do bispo Dom Viçoso estendeu-se além de punição individual de Padre Antônio. Ele implementou reformas em toda a diocese incluindo supervisão mais rigorosa de párocos, exigência de que padres mantivessem ousiolds com empregados de reputação irrepreensível que pudessem servir como testemunhas contra comportamento inapropriado, e estabelecimento de canal para mulheres relatarem conduta clerical problemática diretamente ao bispado sem passar por estruturas paroquiais locais. Este escândalo envergonha não apenas um homem, mas toda a nossa igreja,
declarou Dom Viçoso em pastoral lida em todas as paróquias da diocese. Devemos reconhecer que celibato clerical, embora ideal sagrado, exige estruturas de apoio e accountability que claramente falharam em Ouro Branco. Não toleraremos exploração de fiéis, especialmente mulheres vulneráveis, por aqueles investidos de autoridade pastoral. Em Ouro Branco especificamente, padre substituto que chegou 3 meses após departure de Padre Antônio encontrou congregação profundamente cínica sobre a autoridade clerical. Padre Miguel Santos, homem de 50 anos com reputação de humildade e santidade genuína, precisou reconstruir confiança através de anos de serviço consistente e irrepreensível. Ele instituiu prática de sempre ter pelo menos 2 pessoas presentes durante qualquer reunião com paroquianas, transparência que inicialmente parecia excessiva mas gradualmente restaurou confiança. O escândalo também provocou conversas privadas entre mulheres da comunidade sobre dinâmicas de poder, manipulação e vulnerabilidades criadas por estruturas sociais que isolavam e desempoderavam mulheres. Margarida Souza organizou encontros discretos onde mulheres podiam discutir experiências e desenvolver estratégias de proteção mútua. Essas reuniões, embora cuidadosamente mantidas dentro de parâmetros socialmente aceitáveis de círculos. 6 meses após expulsão de Padre Antônio, descoberta extraordinária trouxe nova dimensão ao escândalo. Joaquim, o empregado leal que havia sido cúmplice silencioso, morreu subitamente de febre tifoide. Durante limpeza de seus pertences, empregada que assumiu responsabilidades domésticas da casa paroquial descobriu baú escondido contendo diários detalhados que Padre Antônio havia mantido durante seus 2 anos em Ouro Branco. Os diários, escritos em latim com passagens ocasionais em português, eram documento extraordinário de narcisismo, manipulação calculada e reflexões teológicas tortuosas que revelavam mente profundamente perturbada. Padre Antônio havia registrado meticulosamente cada conquista, descrevendo estratégias de sedução em linguagem que misturava terminologia religiosa com observações carnais explícitas. Havia sessões inteiras dedicadas à análise psicológica de cada amante, suas vulnerabilidades, medos, desejos, informações que ele explorava sistematicamente. Isabel busca substituir marido perdido com figura de autoridade que também oferece paixão que casamento dela nunca teve, escreveu ele em entrada de julho de 1847. Combinação de teologia elevada com atenção física que evoca juventude perdida a torna completamente minha. Ela acreditará qualquer interpretação de escrituras que justifique continuar experiência que a faz sentir-se jovem e desejada novamente. Sobre Maria da Glória, ele havia escrito: virgindade é tesouro que ela guarda zelosamente enquanto simultaneamente teme nunca experienciar paixão. Apresentando nosso relacionamento como preparação espiritual superior ao casamento comum, posso tê-la fisicamente enquanto preservo ilusão dela de pureza. É exercício delicioso de contradição que ela aceita porque a alternativa é confrontar próprio desejo que foi ensinada a envergonhar. Os diários também continham sistema de pontuação grotesco onde Padre Antônio classificava amantes em fervor espiritual, entusiasmo físico e utilidade material. Havia calendário detalhado de encontros, notas sobre quais mulheres estavam menstruando, para ajustar cronograma de visitas, e até rascunhos de cartas nunca enviadas onde ele praticava diferentes abordagens manipulativas. Mais perturbador, diários revelavam que Padre Antônio via todo o empreendimento como experimento teológico e psicológico. Estou provando que devoção religiosa feminina é, em essência, sublimação de desejos carnais, escreveu ele em reflexão particularmente arrogante. Cada uma dessas mulheres veio a mim buscando Deus mas encontrou satisfação em carne. Isto não diminui fé delas, aumenta, porque agora associam prazer divino com prazer corporal que forneço. Sou, em sentido muito real, fazendo-as mais devotas através de corrupção. Quando diários foram entregues ao bispo Dom Viçoso, ele ficou simultaneamente horrorizado e fascinado por janela que abriam para a psicologia de predador clerical. Ele convocou teólogos e canonistas para estudar documentos, não apenas como evidência de crimes específicos de Padre Antônio, mas como caso de estudo sobre como formação clerical poderia produzir indivíduo tão profundamente distorcido em compreensão de vocação religiosa. Estes escritos revelam não momentos de fraqueza humana compreensível,
mas campanha sistemática de exploração baseada em perversão deliberada de teologia, escreveu Dom Viçoso em relatório para Roma. Padre Antônio não lutou contra a tentação e falhou, como até santos fazem. Ele construiu filosofia inteira que justificava a predação como forma de ministério espiritual. Isto é heresia tanto quanto imoralidade. Decisão sobre o que fazer com diários era delicada. Publicá-los exponharia amantes a humilhação ainda maior ao revelar detalhes íntimos e análises cruéis de suas psicologias. Mas destruí-los eliminaria evidência importante de padrões de predação clerical que precisavam ser compreendidos para serem prevenidos. Dom Viçoso optou por compromisso. Diários foram selados em arquivo secreto diocesano, acessíveis apenas a investigadores autorizados de má conduta clerical. Mas conteúdo dos diários inevitavelmente vazou através de sussurros e rumores. Detalhes específicos tornaram-se exagerados através de recontagem. Já sensacionalistas por natureza, histórias cresceram ainda mais fantásticas. Algumas pessoas acreditavam que Padre Antônio havia praticado magia negra para seduzir mulheres. Outros alegavam que diários continham blasfêmias tão extremas que clérigos que os leram enlouqueceram. Para amantes sobreviventes do escândalo, revelação de diários foi trauma secundário devastador. Descobrir que homem que haviam acreditado amá-las genuinamente, que haviam confiado com vulnerabilidades mais profundas, estava secretamente catalogando-as como experimentos e marcando-as com os cores numéricos era humilhação que excedia até vergonha pública original do escândalo. Várias mulheres relataram sonhos recorrentes sobre serem dissecadas e estudadas, ansiedade que manifestava a violação psicológica que Padre Antônio havia cometido. Padre Antônio passou 12 anos em reclusão no mosteiro de Nossa Senhora da Piedade, instituição remota no interior de Minas onde a ordem beneditina mantinha comunidade dedicada à oração contemplativa e penitência. Sua vida lá foi documentada através de correspondência que manteve com alguns contatos externos e memórias de monges que serviram com ele, fornecendo perspectivas sobre se ele genuinamente se arrependeu ou simplesmente ressentiu punição. Os primeiros anos foram marcados por resistência e autopiedade. Cartas que Padre Antônio escreveu para antigos amigos no clero revelavam um indivíduo que se via como vítima de sociedade hipócrita que condenava nele comportamentos que secretamente desejava emular. Quantos homens, quantos padres, não fazem o que fiz mas simplesmente são mais cuidadosos para não serem pegos? Escreveu ele para colega de seminário. Meu único crime foi transparência acidental, não imoralidade única. A rotina monástica era rigorosa. Acordar às 4 horas para matinas, seguidas por horas de oração comunitária intercaladas com trabalho manual. Padre Antônio foi designado para jardim do mosteiro, refeições em silêncio durante quais textos espirituais eram lidos em voz alta, e mais oração antes de dormir às 21 horas. Não havia privacidade, pouco contato com o mundo exterior, e disciplina implacável que contrastava dramaticamente com liberdade que Padre Antônio havia desfrutado enquanto manipulava a paróquia em Ouro Branco. Dom Sebastião, abade do mosteiro, homem de 70 anos que havia dedicado 50 anos à vida monástica, assumiu responsabilidade pessoal por conversão espiritual de Padre Antônio. Ele reconhecia que penitência física sozinha não produziria transformação genuína. Era necessário desmantelar estruturas psicológicas que haviam permitido Padre Antônio racionalizar predação como ministério legítimo. Sessões semanais de direção espiritual entre Dom Sebastião e Padre Antônio inicialmente se assemelhavam a batalhas intelectuais. Padre Antônio, ainda investido em justificações teológicas, argumentava que amor físico podia ser forma de comunhão espiritual. Dom Sebastião metodicamente desconstruía esses argumentos, não através de condenação moral simplista, mas através de análise rigorosa de como Padre Antônio havia sistematicamente violado o consentimento informado ao manipular mulheres através de autoridade clerical e engano deliberado. Você não as amava, e elas não podiam verdadeiramente consentir porque você criou realidade falsa onde acreditavam estar em relacionamentos exclusivos santificados por propósito divino, explicou Dom Sebastião durante uma sessão particularmente intensa. Consentimento exige verdade. Você não ofereceu verdade, ofereceu ilusão meticulosamente construída projetada para extrair o que queria enquanto minimizava risco para si mesmo. Isto é exploração, não amor. Gradualmente,
Através de anos de confrontação consistente mas compassiva de suas racionalizações, Padre Antônio começou o processo doloroso de genuíno autoexame. Ponto de virada veio quando Dom Sebastião o fez ler cartas escritas por algumas de suas vítimas, correspondência que haviam enviado ao bispado descrevendo o trauma psicológico duradouro do escândalo. Confrontado com dor real que havia causado em termos humanos concretos, não abstrações teológicas, algo em Padre Antônio finalmente quebrou. Eu não queria ver que eram pessoas com vidas que continuariam após eu ter tomado o que queria, confessou ele numa carta posterior para Dom Sebastião. Para mim, eram personagens em drama que orquestrei, não seres humanos com dignidade própria que eu estava obrigado a respeitar. Esta desumanização era necessária para que eu fizesse o que fiz sem culpa paralisante. Mas agora, lendo palavras delas, não consigo mais manter essa ilusão. Os anos finais de Padre Antônio no mosteiro foram marcados por transformação que aqueles que o conheciam debatiam ser genuína ou performativa. Ele se dedicou a trabalho manual com humildade que parecia real, passava horas em oração que testemunhas descreviam como autêntica, e ocasionalmente escrevia reflexões sobre natureza de poder clerical e vulnerabilidade feminina em sociedade patriarcal que mostravam um insight notável. Uma dessas reflexões, encontrada após sua morte, resumia a jornada. Fui educado para acreditar que a autoridade clerical era dom de Deus que me elevava acima de homens comuns. Esta arrogância, combinada com sociedade que ensina mulheres a submeter-se à autoridade masculina especialmente quando vestida em robes religiosos, criou condições onde predação era não apenas possível mas quase inevitável. Reforma que a Igreja precisa não é apenas melhores creem de candidatos ao sacerdócio, mas reconhecimento fundamental de que a autoridade religiosa sobre vulneráveis deve sempre ser exercida sob supervisão e transparência. Padre Antônio morreu em 1861, aos 46 anos, de tuberculose que contraiu durante inverno particularmente severo. Seu funeral foi simples, assistido apenas por comunidade monástica, sem família, que o havia repudiado, ou antigos paroquianos. Dom Sebastião pregou homilia que equilibrava reconhecimento de pecados graves de Padre Antônio com afirmação de redenção possível através de arrependimento genuíno e transformação de vida. Décadas após escândalo, histórias das 12 mulheres revelavam trajetórias diversas moldadas por classe, idade e recursos disponíveis quando suas vidas foram destruídas pela exposição pública. Suas experiências ilustravam tanto resiliência feminina quanto crueldades de sociedade do século XIX que punia vítimas de manipulação mais severamente que perpetrador masculino. Isabel Mendes, protegida por riqueza e viuvez, eventualmente se reinventou como patrona de causas de caridade, especificamente focada em ajudar mulheres caídas, termo da época para mulheres que haviam perdido respeitabilidade através de transgressões sexuais. Seu trabalho, embora estruturado dentro de framework moralizantes de época, oferecia recursos práticos incluindo treinamento vocacional e abrigo temporário. Ela nunca casou novamente, dedicando-se à filantropia que alguns interpretavam como penitência contínua. Em suas memórias privadas, escritas décadas depois e descobertas por bisneta no início do século XX, Isabel refletiu sobre experiência com notável insight. Padre Antônio explorou solidão que sociedade impõe a viúvas, nos dizendo que somos moralmente obrigadas a definhar em luto perpétuo. Ele ofereceu ilusão de paixão que eu acreditava ter terminado com morte de meu marido. Minha vergonha não é desejo que senti. Vergonha é que aceitei mentiras dele porque a alternativa era vazio que sociedade designa para mulheres de minha posição. Benedita, após 5 anos em reclusão forçada, retornou ao marido mas nunca recuperou posição social anterior. Ela teve 3 filhos após retorno, cumprindo obrigações conjugais sem alegria aparente. Vizinhos notavam que ela raramente sorria e passava horas excessivas em oração na igreja, comportamento que alguns interpretavam como piedade genuína e outros como trauma não resolvido. Ela morreu jovem, aos 42 anos, de doença que médicos da época não conseguiram diagnosticar mas que registros sugerem poder ter sido depressão que manifestou fisicamente. Maria da Glória, casada com viúvo que precisava de administradora doméstica mais que esposa romântica, encontrou forma de contentamento em criar enteados dele. Ela nunca teve filhos biológicos próprios,
Alguns especulavam que gravidez havia resultado de affair com Padre Antônio e foi resolvida através de meios que sociedade não discutia abertamente. Ela viveu até 73 anos, conhecida em comunidade adotiva como mulher bondosa mas reservada que nunca discutia passado antes do casamento. Josefa, a costureira que perdeu tudo, reconstruiu vida em São João del Rei através de trabalho árduo e eventual casamento com viúvo pobre que tinha 6 filhos necessitando cuidados maternais. Ela criou enteados com dedicação, estabeleceu pequeno negócio de costura, e ganhou respeito em nova comunidade que não conhecia história passada. Em correspondência rara com antiga amiga de Ouro Branco, Josefa escreveu: "Aprendi que reinvenção é possível quando se está disposta a trabalhar e quando se encontra pessoas que julgam você por ações presentes, não erros passados." As outras amantes tiveram destinos que variavam de casamentos de conveniência a reclusão permanente em conventos, de emigração para outras províncias a vidas de pobreza discreta. Algumas mantiveram contato entre si, formando rede de apoio mútuo baseada em experiência compartilhada. Outras nunca mais se falaram, incapazes de confrontar lembrança viva de humilhação compartilhada. Margarida Souza, embora não tenha sido uma das amantes, merece menção especial por papel em expor escândalo e posteriormente em organizar suporte para mulheres afetadas. Ela usou influência social para criar fundo discreto que ajudava mulheres em circunstâncias difíceis, eufemismo que permitia assistir vítimas do escândalo sem identificá-las publicamente. Seu trabalho estabeleceu precedente para a caridade feminina focada em mulheres que desafiava narrativas simplistas sobre mulheres caídas merecendo punição. Em cartas privadas preservadas por família, Margarida expressou ambivalência sobre resultado do escândalo. Expusemos predador e isso era necessário. Mas mulheres sofreram desproporcionalmente consequências. Sociedade que pune vítima de manipulação mais severamente que manipulador é sociedade fundamentalmente injusta. Mudei isso? Não. Mas plantei sementes de questões que talvez gerações futuras abordarão mais justamente. O escândalo de Padre Antônio e suas 12 amantes tornou-se lenda em Minas Gerais, história contada e recontada através de gerações com detalhes que variavam mas essência que permanecia. Advertência sobre perigos de autoridade clerical não supervisionada e vulnerabilidade de mulheres em sociedade patriarcal. Impacto estendeu-se muito além de Ouro Branco, influenciando reformas eclesiásticas e conversas sociais sobre poder, manipulação e responsabilidade. A Igreja Católica em Minas Gerais implementou mudanças significativas parcialmente em resposta a este e escândalos similares. Supervisão episcopal de párocos foi intensificada através de visitações regulares e sistemas de relatórios que permitiam identificação mais rápida de comportamento problemático. Seminários reformaram currícula para incluir discussões mais honestas sobre celibato, tentação e estruturas de accountability necessárias para proteger tanto clérigos quanto paroquianos. Dom Viçoso, bispo de Mariana que lidou com o aftermath do escândalo, escreveu extensamente sobre caso em correspondência com outros bispos brasileiros e autoridades em Roma. Suas análises influenciaram políticas mais amplas sobre formação clerical e gestão de má conduta. Não podemos continuar pretendendo que celibato, uma vez jurado, é automaticamente mantido através de força de vontade e graça divina, escreveu ele. Homens são humanos, e poder corrompe especialmente quando exercido sem supervisão. Devemos construir sistemas que reconheçam realidades humanas enquanto mantêm ideais espirituais. O escândalo também provocou conversas, embora limitadas e discretas, sobre posição de mulheres em sociedade católica do século XIX. Intelectuais católicos progressistas usaram o caso como exemplo de como estruturas patriarcais criavam vulnerabilidades que homens sem escrúpulos podiam explorar. Essas discussões, embora não resultassem em mudanças radicais imediatas, contribuíram para a evolução gradual de atitudes sobre autonomia feminina e importância de educar mulheres para reconhecer manipulação. Histórias individuais das 12 mulheres, na medida em que foram preservadas através de registros familiares e correspondência, ofereceram lições complexas sobre sobrevivência, resiliência e custos de escândalo sexual em sociedade que valorizava a reputação feminina acima de tudo. Algumas mulheres reconstruíram vidas com dignidade notável. Outras carregaram trauma até morte. Todas pagaram preços desproporcionais comparados a Padre Antônio,
que pelo menos teve estruturas institucionais da Igreja para processar suas ações. Na historiografia brasileira, escândalo de Ouro Branco tornou-se caso de estudo sobre interseções de poder religioso, gênero e classe no Brasil imperial. Historiadores debatem se Padre Antônio era aberração extraordinária ou produto inevitável de sistema que concedia poder imenso a homens com supervisão mínima sobre mulheres socializadas para submissão à autoridade masculina, especialmente quando revestida de santidade religiosa. Um aspecto frequentemente negligenciado em análises do escândalo é papel de Joaquim, o empregado leal que facilitou manipulações de Padre Antônio. Sua cumplicidade ilustra como predação raramente é empreendimento solitário. Geralmente requer enablers que, por lealdade, medo ou benefício próprio, mantém silêncio. Reformas pós-escândalo incluíram atenção a quem padres empregavam e como os iolts paroquiais eram gerenciados. Para a comunidade de Ouro Branco, escândalo deixou cicatrizes que levaram gerações para curar completamente. Famílias envolvidas carregavam vergonha que afetava perspectivas matrimoniais de filhas e reputações de filhos. Igreja local precisou de décadas para reconstruir confiança quebrada. Mas eventual recuperação demonstrou resiliência de comunidades religiosas quando confrontadas com falhas de líderes. Fé em instituição podia sobreviver mesmo quando fé em indivíduos específicos era traída. No século XXI, ao refletir sobre escândalo do século XIX, paralelos com crises contemporâneas de abuso clerical são impossíveis de ignorar. Padrões de manipulação, exploração de autoridade, cumplicidade institucional e sofrimento desproporcional de vítimas ressoam através de séculos. Lições de Ouro Branco permanecem relevantes. A autoridade religiosa deve ser exercida com humildade e transparência. Vítimas de manipulação merecem compaixão, não condenação. E sistemas de accountability são essenciais para proteger vulneráveis de predadores que exploram posições de confiança. A história de Padre Antônio e suas 12 amantes, e ultimamente, não apenas sobre escândalo sexual, mas sobre natureza humana, poder, vulnerabilidade e custos de sociedades que valorizam preservação de aparências sobre proteção de seus membros mais vulneráveis. É a história que Brasil do século XIX viveu, mas cujas lições permanecem urgentemente relevantes para qualquer sociedade onde estruturas de poder permitem a alguns explorar outros com impunidade.